Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Estamos para mais uma live da nossa quinta-feira, que nós vamos estudar a palavra de Deus. E hoje, como nós temos estudado todas as quintas, nós vamos continuar estudando as parábolas. Mas antes, vamos ter um tempo de oração? Pai, eu quero te louvar por essa tarde. Eu quero te agradecer, Senhor, porque podemos ouvir a Tua palavra, viva, santa, fiel e verdadeira. Que o poder da Tua palavra penetre na nossa mente, no nosso coração, e sejamos abençoados e fortalecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que possamos ser fortalecidos e abençoados pela palavra de Deus. Estou muito feliz porque semana que vem vamos ter o nosso congresso de mulheres, primeiro congresso que nós estamos fazendo depois da pandemia, que foi um tempo bastante difícil. Então nós vamos fazer dia 7 de setembro o congresso de mulheres lá na igreja. Glória a Deus, que Deus nos tenha abençoado. As inscrições já estão encerradas, Então vai ser um tempo muito abençoado de moças e mulheres ouvindo a palavra de Deus. A irmã Ivonete vai vir pregar, ministrar, a Shirlane vai estar ministrando e eu também vou estar ministrando. Vamos ter um tempo abençoado de louvor, as refeições, lá na igreja. Eu creio que vai ser uma bênção, esse congresso. E você que não pode ir, nós estamos estudando para também transmitirmos ao vivo, pelo Instagram. Vamos ver se conseguimos pelo YouTube, enquanto estiverem tendo as ministrações. Vão ser 3 ministrações e o tema do congresso vai ser renovando as forças no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e eu creio que vai ser realmente um tempo muito abençoado, um tempo que vai nos fortalecer e revigorar as forças para continuar no caminho do Senhor. Então esteja orando pelo congresso, e se Deus abençoar, der tudo certo, nós também vamos estar transmitindo ao vivo cada ministração. Vai ser o dia inteiro, de manhã, à tarde e à noitinha. Vamos ter as ministrações. Vamos estar transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube. Amém? Então, gostaria também de lembrar você, nas quintas-feiras nós temos sempre orado pelo teu motivo de oração. Então, se você tem um motivo de oração, algo, um propósito de oração, quando terminarmos o estudo da palavra, nós vamos estar orando por ti, pelo teu motivo de oração. Então vamos ler a palavra de Deus. Hoje a parábola que nós vamos estudar é uma parábola que está no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Mateus, que é a parábola da ovelha perdida. É uma história bastante contada para as crianças, Nós contamos bastante na escolinha, as crianças conhecem a história da ovelha perdida, mas hoje nós vamos estar estudando um pouquinho dessa parábola. Então nós vamos ler em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, vou estar lendo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo,
porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Que Deus possa nos abençoar e possamos aprender e meditar nessa palavra. Nós vemos aqui em Lucas, nesse capítulo 15, na verdade, são 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo. Então, nós vemos essas 3 parábolas e, na verdade, nós vemos aqui já no início do capítulo 15, né, no versículo 1 e 2, a gente vê os fariseus, né, e escribas dizendo que Jesus recebia pecadores, que Jesus recebia qualquer pessoa. E aí nós vemos Jesus contando essas 3 parábolas, né, para explicar, para mostrar para os fariseus, porque eles reclamavam, ó, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Mas nós vemos também aqui os fariseus estão reclamando, né, que Jesus recebia pecadores. Mas nós vemos também aqui em Lucas, no capítulo 5, ali no versículo 32, ó, 5:32, aqui também no Evangelho de Lucas, ó, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, né? Então, nós vemos Jesus, na verdade, dando uma resposta aos fariseus. Nós vamos ver constantemente esse embate no ministério de Jesus com relação aos fariseus, aos sacerdotes, porque eles se achavam justos, eles se achavam corretos, eles diziam: nós somos filhos de Abraão. Então, eles não aceitaram Jesus. E quando via que Jesus recebia esses que eles denominavam pecadores. Quem eram esses pecadores? Na verdade, esses pecadores eram judeus que não obedeciam às leis. E quem eram os publicanos? Eram piores ainda para os fariseus. Os publicanos, na verdade, eram judeus que estavam a serviço de Roma, cobrando impostos dos próprios judeus. Então, eram judeus a serviço de Roma, né, cobrando impostos de judeus para levar para Roma. Então, os publicanos eram extremamente odiados pelos fariseus. Então, os fariseus, os sacerdotes, eles eram aqueles que se achavam os corretos, se achavam certinhos, diziam: nós que cumprimos a lei. Então, eles não gostavam dos pecadores, não gostavam dos publicanos, eles deixavam realmente de lado. E nós vimos a discriminação que os fariseus tinham quando nós estudamos a parábola do samaritano, né? O quanto os judeus também desprezavam os samaritanos. Então, os fariseus, os sacerdotes, quando eles sentavam e ouviam o que Jesus ensinava, eles ficavam, na verdade, indignados com Jesus, pela maneira como ele ensinava.
e porque Jesus buscava o perdido, o aflito, o doente, a pessoa com problema. Então ali estava Jesus usando de misericórdia, comendo com os pecadores. E aí Jesus, nesse contexto, ele conta essa parábola da ovelha perdida, que daí ele diz: qual é o pastor que, tendo as ovelhas e vê que falta uma, ele deixa as 99 e sai para procurar a ovelha perdida? E ele procura a ovelha perdida, ele sai procurar. E quando ele encontra, o pastor encontra a ovelha perdida, ele se alegra, ele coloca nos ombros e ele traz novamente para o rebanho. Por quê? Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E como toda parábola, ela tem um ensinamento para os nossos dias, para a nossa vida. E nós precisamos parar para meditar e pensar o que o Senhor quer falar conosco. O que o Senhor quer nos dizer com essa parábola. E essa parábola é uma parábola, como eu disse, bastante conhecida e ela é muito especial, porque ela trata de ovelhas. E ovelha é um bichinho frágil e é um bichinho que precisa estar no rebanho. Não é um bichinho que fica sozinho. Ovelha, ela vive no rebanho e a ovelha, ela está protegida no rebanho. E no rebanho é o pastor que é responsável, o pastor que leva para os pastos, o pastor que cuida, o pastor chama, o pastor fala com as ovelhas. Então as ovelhas, elas precisam estar no rebanho. Então nós, traçando um paralelo, o Senhor nos chama de ovelhas do seu rebanho. E algo muito importante que nós precisamos ver e entender nos dias de hoje, a importância de estarmos num rebanho, eu quero dizer, de estarmos congregando. É importantíssimo. Quando nós vemos essa parábola da ovelha, nós vemos o pastor buscando a ovelha para a ovelha estar junto do rebanho. E quando nós vamos olhar na nossa vida de maneira prática, todo cristão, ele precisa estar junto do rebanho. Ele precisa estar junto ali com as outras ovelhas. E é muito melhor você estar no meio do rebanho, junto com as outras ovelhas, onde é que às vezes há problemas, e muitas vezes tem, de que sozinho à mercê do lobo. Nenhuma ovelha está protegida sozinha. Não pense que uma pessoa, quando ela sai da igreja, quando ela para de vir na igreja, ela pensa assim: agora eu estou bem. Na verdade, uma pessoa, quando sai da sua igreja, quando sai do seu rebanho, agora é que ela tem problema. Porque ela está sozinha. Ela está desprotegida. Ela não está mais se alimentando junto com o rebanho. E a ovelha, quando ela está sozinha, ela não consegue, como eu disse, se autoproteger. Ela precisa de alguém que a proteja. E o nosso Senhor, Ele é o bom pastor. E Ele designou também homens para serem pastores, conforme o modelo do próprio Jesus. Jesus diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então o pastor, ele vai cuidar das ovelhas, ele vai alimentar as ovelhas. E o alimento das ovelhas, o principal alimento das ovelhas, é no culto. Não pense que o culto
Ah, no domingo, eu não preciso ir todo domingo no culto. Não. O culto é um momento em que você está sendo alimentado, em que o pastor alimenta as ovelhas com a pregação da palavra, não é com o entretenimento. O culto é necessário pregar a palavra, porque o alimento da ovelha é a palavra de Deus. E uma pessoa que não está junto no culto, que não está recebendo o alimento apropriado, ela fica à mercê de que várias coisas possam acontecer com ela. E a ovelha, ela vai esfriando, ela vai se distanciando, ela vai tendo aquela solidão. Ela pensa que ela está bem, mas ela não está. Porque lugar de ovelha é no rebanho. Lugar de ovelha não é sozinho. Mas às vezes as pessoas dizem, mas na igreja é muito difícil. Fora da igreja é pior ainda. Porque você está fora da proteção. É claro que às vezes é difícil estar no rebanho. Uma ovelha encosta na outra, uma ovelha pisa no pé da outra. Então há várias coisas que acontecem. Mas o rebanho, é um lugar de proteção. Ela vai estar recebendo a palavra, ela vai estar sendo alimentada. Quando o pastor precisa podar o pelo, ele poda o pelo, ele coloca remédio, ele cuida da ovelha. Mas uma ovelha perdida, a situação é bem difícil, porque ela está à mercê do lobo, várias coisas podem acontecer com ela. Então, quando Jesus coloca aqui da ovelha que ele busca a perdida, ele mostra primeiro a importância do rebanho. E ele mostra que a ovelha é frágil e que ele cuida da ovelha. E principalmente que Jesus veio salvar. Jesus não veio nos condenar. Por que Jesus não veio nos condenar? Você sabe? Porque nós já estamos condenados por causa do pecado. Nós estamos debaixo de condenação, da ira de Deus. E Jesus veio o quê? Salvar cada um de nós. Jesus veio para salvar, Jesus veio para nos resgatar. E quando Jesus nos salva, e quando Jesus nos resgata, a nossa maior alegria é estar junto no rebanho. É poder estar no culto, é poder ouvir a palavra de Deus. Nós sentimos como ovelha, nós sentimos alegria, porque nós sentimos eu faço parte de algo. Então Jesus veio para salvar, e Jesus veio para buscar aquele que se havia perdido, aquele que está debaixo de condenação. É esse que Jesus veio salvar. E nós notamos aqui, voltando aqui para esse contexto dos judeus, os fariseus, eles sempre se achavam. E nós vimos várias vezes, por exemplo, quando o publicano e o fariseu vão orar. O fariseu diz, olha Senhor, eu te dou graças porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. E o publicano também orando, ele fica lá atrás e diz, Senhor, sê propício a mim, pecador. Então, o que Jesus ele está mostrando? Que nós devemos reconhecer a nossa posição, que nós não somos nada. Quem somos nós diante de Deus? Nós não somos nada. Nós somos pecadores. E nós precisamos do Salvador. E o momento da conversão, quando nós reconhecemos eu sou um pecador e eu preciso de Jesus, eu preciso do meu pastor, há uma alegria no céu. O nosso Senhor se alegra. E nessa parábola aqui, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo,
e indo para casa reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. No fim da parábola aqui, o Senhor mostrando a alegria da salvação. Então, quando nós entendemos que somos amados, que Jesus é o bom pastor, que Ele veio nos salvar e que precisamos estar num rebanho, deve haver alegria no nosso coração, porque é uma alegria no coração de Deus quando essas coisas acontecem. E o mais importante, nós nos sentimos que fazemos parte de algo, parte de uma família. Como eu disse, às vezes, por mais que a igreja tenha problema, que o rebanho tenha problema, ela é a família. E o Senhor Jesus é aquele que cuida. Antes de ter um pastor aqui na terra, há um pastor celestial. E esse pastor, ele cuida do rebanho. E esse pastor não quer ovelhas sozinhas. Nós vemos aqui, ele traz a ovelha, ele puxa para o aprisco. Então, toda pessoa que conhece Jesus, ela precisa estar junto no rebanho. Ela precisa ser alimentada cada domingo no culto. E ela é alimentada de maneira individual também, com a sua oração, com o seu devocional, que cada um deve fazer, com um tempo de comunhão com os irmãos e no culto. Então é muito importante entendermos isso. Porque uma ovelha solitária, ela fica à mercê de lobos. Uma ovelha sozinha não sabe às vezes o que come. Se alimenta às vezes de qualquer coisa. E às vezes ela morre de inanição porque também não acha pasto. Então o Senhor, Ele mostra que Ele é o bom pastor e que o nosso lugar é no rebanho, não é sozinho. E que Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Eu gostaria de fazer um convite para ti essa tarde que está ouvindo, não sei quando você vai ouvir isso, mas não fique sozinho. Vá na igreja, congregue num rebanho. Ovelha sozinha é uma ovelha que tem muito mais problemas do que uma ovelha que está no rebanho. Jesus é o bom pastor e Ele dá vida pelas ovelhas. E Ele não faz acepção de pessoas. Aqui nós vemos os fariseus, eles faziam acepção de pessoas. O Senhor Jesus não. Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama aquele que sabe, ó, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. É para esse que Jesus veio. Para aquele que se acha doente. Desculpa, é para esse que o Senhor veio. Então que nessa tarde você possa entender essa parábola, possa entender aquilo que o Senhor quer falar contigo. Ele é o bom pastor e o bom pastor se alegra quando a ovelha volta para o aprisco. E uma coisa eu quero dizer para ti, não sei se às vezes você está longe, mas há muita alegria quando as pessoas voltam para a igreja. Sempre há uma alegria de receber as pessoas. A ovelha, às vezes, quando ela está longe, quando ela volta para a igreja, às vezes ela volta meio constrangida, volta meio de lado, às vezes fica um pouquinho com medo. Mas as pessoas que estão na igreja, estão ali, elas se sentem felizes de ver, mas que bom que você voltou, que bom que você está aqui novamente. Sempre as verdadeiras ovelhas do Senhor,
se alegram quando uma pessoa volte. Então volta para o rebanho. Não seja uma ovelha sozinha. Uma ovelha sozinha, ela sofre muito mais e ela está à mercê dos lobos. Mas uma ovelha que está na igreja, mesmo com problema, ela é cuidada e ela recebe pasto. Cada domingo no culto, ela recebe alimento. E ali ela é fortalecida para continuar andando e não ser uma ovelha desgarrada. Que Deus possa nos abençoar essa tarde com essa parábola tão simples, mas tão profunda, e que cada um de nós deve pensar e orar. Amém? Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Não sei qual é o teu pedido de oração, mas o pedido de oração que você tem, vamos colocar agora na presença de Deus, que eu quero orar contigo. Pai, eu coloco na tua presença, Senhor, cada pedido de oração, cada pessoa que está nesse momento, com seu clamor, com angústia no coração. Jesus, eu coloco diante de ti, que o teu poder, Jesus, venha passar nessa pessoa, e ela tenha resposta, e ela possa ouvir de ti, e ser abençoada e fortalecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar o teu pedido, aquilo que você colocou na presença de Deus. E eu queria lembrar mais uma coisa com relação a essa parábola que me veio agora. Quando que uma ovelha começa a se perder? A primeira coisa, ela deixa de vir ao culto. Ela começa a ser mais esporádica no culto. Ela para de vir ao culto, falta um culto, falta outro culto, vai faltando outro culto e vai faltando outro culto. No fim, ela faltou tantos cultos que quando ela vê, ela se sente longe e não tem coragem de voltar. Volte para o culto. Não pare de vir ao culto. Porque o primeiro passo que a ovelha dá para longe do rebanho é deixando de vir ao culto. Então volte ao culto. Volte junto no rebanho, no aprisco, para ser fortalecido e cheio da presença de Deus. Amém? Todos nos alegramos quando vemos cada ovelha no aprisco, junto no rebanho, recebendo o alimento, na verdade, do bom pastor, que é Cristo. Ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. Amém? Que Deus possa te abençoar essa tarde, te fortalecer essa tarde. Foi uma parábola curta, mas como eu disse, bem profunda. Pense na tua vida, pense na vida daquele que está longe, que tu acha, essa ovelha já se distanciou, e ore por ela. Senhor, traz as suas ovelhas. Senhor, é Deus que traz as ovelhas. Que Deus possa trazer cada ovelha para o seu rebanho. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.